Vamos para a questão 56. Os salões permitiam aos escritores da época do iluminismo, então pronto, já temos um recorte, iluminismo. Já sabemos que o iluminismo vem contestar o absolutismo, que é um momento onde nós temos uma produção intelectual bastante significativa. Então, olha só, os salões permitiam aos escritores da época do iluminismo adentrar no universo dos poderosos. Ou seja, ele está criando uma dissociação. Se a gente associa, por exemplo, o iluminismo em sua maioria, né, pensando na expressão majoritária como um pensamento burguês, quando ele diz que ele adentra o universo dos poderosos, ele de alguma forma está dizendo que há algum trânsito em relação a outros grupos sociais. Então, provavelmente, né, grupos mais elevados, aí a gente já pensa na nobreza e tudo mais. Mas vamos lá, figuras como as de Voltaire, Duclos, exortavam seus irmãos e aproveitavam da mobilidade que lhe era oferecida pela ordem social do antigo regime, juntando-se à elite. Então, é a hora que a gente vê que o pensamento iluminista, por exemplo, Voltaire, ele conseguiu dialogar em algum lugar, em algum momento, com a nobreza, em alguns espaços de discussão intelectual da nobreza, que são esses salões. Mas vamos para a próxima parte do texto. Quando a gente, então, vai ver o segundo momento, ele vai dar um outro cenário. Nos últimos decênios do antigo regime, ele foi se tornando cada vez mais o reduto de filósofos do alto-iluminismo, que deixavam os cafés para os tipos inferiores de literários. Opa! Então, nós estamos criando o quê? Espaços distintos, de ocupação distinta, onde há uma produção intelectual. Então, com efeito, os cafés se constituíram da antítese lógica dos salões. Então, a gente começa a ter um pensamento que vai servir de contraponto. Eles eram abertos a todos, então a gente começa a não ter uma distinção nos cafés de lugares sociais, as pessoas podem adentrar esses universos dos cafés. Eles eram abertos a todos, a um passo da rua. Como é possível constatar, salões e cafés constituem interessantes instituições do espaço público literário, através das quais é possível vislumbrar as bases sociais nas quais se assentavam o alto e o baixo iluminismo. Então, a gente consegue compreender que os salões atendem o alto iluminismo, que vai ter uma penetrabilidade na alta burguesia, na baixa nobreza, em contraponto ao que nós teremos descrito no texto como baixo iluminismo, que é aquele que vai estar sendo discutido em cafés, onde qualquer um pode adentrar, pode participar. Então, agora, se você fez uma leitura apurada, circulou, grifou esses elementos, a hora que a gente chegar agora no enunciado fica mais fácil. No período iluminista, os espaços sociais, que espaços são esses? Salões e cafés, mencionados, contribuíram para a. Segregar pensadores e aumentar a circulação de ideias. Nós temos lugares diferentes, onde nós temos tipos de pensadores diferentes, né? Então, o texto não falou que o Voltaire não vai nem lá no café mais, que ele só quer saber de ir no salão? Mas isso não quer dizer que essas ideias iluministas não fossem discutidas aonde? Nos cafés também. Ou seja, a gente segrega pensadores, mas existindo pensadores iluministas em todos esses espaços, qual que é a consequência disso? Aumentar a circulação de ideias. Então, a resposta certa é a letra A, de amor, porque sou uma mulher apaixonada. Não sou emo, sou apaixonada. B, apoiar revolucionários e perseguir a nobreza local, está incorreto, porque muitos desses salões nós temos elementos da baixa nobreza principalmente. C, rejeitar poetisas e proibir a entrada de mulheres, nós não falamos sobre mulheres em nenhum momento, né? Fizemos um recorte de gênero. D, censurar cronistas, em momento nenhum falamos de censura, mas mostramos questões de diferentes espaços. E coibir o patrocínio editorial, então está tudo correto. E integrar artistas. O texto passa o tempo todo fazendo separações entre cafés e salões, então nós não podemos falar em integração de nada, muito menos de artistas, porque nós estamos falando do âmbito do desenvolvimento de um pensamento intelectual. Então já está tudo errado aí. E ampliar o comércio urbano também não estamos tratando de questões comerciais, então A de amor.